Olá, tudo bem? Meu nome é Denise Mercedes, esse aqui é o 100 anos de literatura e hoje sim, oficialmente, o primeiro vídeo das melhores leituras de 2022. Eu amo gravar esses vídeos, foi uma alegria selecionar essas obras, rever, né, o quanto essas obras foram importantes no meu ano de 2022, o quanto esses livros são incríveis e também fazer um balanço das minhas leituras em 2022. Eu amo também ver esses vídeos, muitas pessoas queridas que eu já vi já publicaram esse vídeo e eu resolvi fazer o meu um pouquinho diferente, eu dividi em dois, apenas porque como já tem bastante tempo que eu não falo aqui das minhas leituras, vai ser difícil eu falar muito pouco de cada um desses livros e eu não tenho outros vídeos aqui para referenciar para vocês. Então eu resolvi dividir em dois vídeos. Hoje eu vou falar de uma parte e no próximo vídeo eu vou falar da outra parte das melhores leituras. Daqui a pouco eu vou explicar como é que vai funcionar. Bom, eu queria antes de começar o vídeo fazer um pequeno convite para as pessoas que estão me assistindo só agora e que ainda não sabem que eu criei uma comunidade literária chamada também 100 anos de literatura. Essa comunidade ela vai ser dedicada a exclusivamente literatura latino-americana, em especial obras de autoras, escritoras latino-americanas. Nessa comunidade a gente vai ter leituras coletivas, grupo de informação, grupo de estudos e muitas coisas mais. Se você quer conhecer essa comunidade, ela é 100% gratuita e é só você se inscrever. Aqui embaixo tem um link para você se inscrever por e-mail. Todas as informações vão ser dadas no site e por e-mail e, é claro, também nas minhas outras redes sociais. Tudo bem? Eu vou começar fazendo um balanço aqui das leituras. Eu adoro fazer esse balanço das leituras. Eu já faço, né, essa análise do que eu li, quantos livros, quais foram os livros, de quais escritores e escritoras há bastante tempo. Desde que eu comecei o blog em 2010, 2011 e o canal aqui, né, que agora está voltando. Mesmo não fazendo vídeos aqui, eu continuei fazendo essa avaliação, essa contagem e essas anotações sobre as leituras, que é algo que também vem crescendo bastante na minha vida e que eu tenho gostado muito. No ano passado eu li 49 livros, aqui eu considero apenas então os livros que eu terminei de literatura, ficção e não ficção. Eu não considero meus livros de trabalho, para poder separar mesmo, né? Então não são livros que foram lançados em 2022 ou foram... Não, são todos os livros que eu li de ficção e não ficção. Nesses 49 tem também releituras, algo que de um tempo para cá eu venho aumentando, que é o número de livros que eu releio. Quando eu era mais nova eu não era uma leitora que relia os livros. E hoje eu tenho um prazer enorme de reler, principalmente em leituras coletivas, que é onde a gente vê que o livro cresce muito numa releitura e também no debate com outras pessoas, né? Então, o ano passado eu reli 5 livros, desses 4 em leituras coletivas que foram incríveis. Mas esses livros não vão entrar aqui nessa contagem de favoritos porque eles são releituras, então em outro momento eles entraram em listas de melhores do ano. Uma pequena comparação, em 2021 eu li 69 livros, li bem mais, uma mania de 9, né? Tô detectando aqui. Eu gosto de número ímpar, né? Então eu faço um esforço para que o final do ano não termine com números pares, né? Essas maluquices da gente. Bom, então eu diminuí um pouco em relação ao que eu li no ano anterior. Isso aconteceu, eu acho que por vários motivos. O ano passado foi bem atípico para mim. Durante metade do ano, eu fiz um treinamento muito duro e exaustivo para correr uma maratona. Foi incrível, foi maravilhoso. E o mais estranho é que nessa época eu li bastante também. Eu achei que eu ia ler menos, mas não, eu li bastante. Já do meio, a minha maratona foi em junho. Já do meio do ano para o final do ano, eu tive um volume muito menor de leituras. Concluídas principalmente. Eu comecei muitos livros, mas eu passei a abandonar mais os livros, trocar de leituras, enfim, tive mais dificuldade de me concentrar e terminar as leituras. É interessante a gente olhar para isso, né, para esses movimentos nossos com a leitura. Eu detectei algumas coisas que aconteceram nesse momento, claro, fora, né, os estresses da vida, questões aí, enfim, múltiplas, mas eu
depois refletir um pouco sobre algumas questões em relação a esse. Bom, uma das coisas que eu faço é contar quantos escritores e quantas escritoras eu li. E no ano passado eu li 30 livros de escritoras destes 49. Então foram 61% de livros escritos por mulheres e 39% por homens. Isso também tem sido um esforço consciente que eu tenho feito. Ao constatar que na minha vida, principalmente na minha adolescência, na minha juventude, eu li muito mais homens do que mulheres. E hoje, ao contrário, eu faço um esforço consciente, escolho conscientemente ler mais mulheres e dar visibilidade também para a literatura escrita por mulheres. Dos livros de latino-americanos, que é uma outra contagem que eu faço, né, as origens, os países dos quais esses autores provêm, eu li 25 de 49, gostei bastante disso também, ou seja, 51% dos livros que eu li de literatura foram de escritores latino-americanos. E destes escritores, 16 de 25 eram livros escritos por mulheres. Portanto, também aí 64% dos livros latino-americanos que eu li foram escritos por mulheres. Bom, essas estatísticas para mim são importantes até para definir o que eu quero mudar, o que eu quero diversificar. E uma das coisas que eu percebi é que eu quero ler mais livros de escritores e escritoras latino-americanos, mais ainda do que eu li no ano passado, mas também de maior variedade de países. Eu fiz uma análise dos países que eu mais li livros e foram Brasil, Chile, Argentina, Inglaterra e Colômbia. Também li França, Itália, México, Uruguai, mas eu percebo que eu gostaria de ler mais obras, né, de países da América Latina que eu tenho menos leitura e conhecimento dos escritores e das escritoras. Então essa é uma das minhas metas para 2023. Uma outra meta é ter mais releituras, inclusive essas releituras que são como estudo mesmo da obra, de autores latino-americanos prioritariamente, tá? E manter um número bem maior sempre de escritoras em relação aos escritores. Então essas são minhas metas. Eu não tenho metas numéricas, eu não tenho meta de número de livros por mês, nem por ano, não. Eu quero simplesmente continuar com algumas práticas e diversificar mais minhas leituras de autores da América Latina. Bom, muito bem, feito todo esse preâmbulo, vamos lá, eu vou falar hoje de 7 das 10 melhores leituras. Por que eu fiz essa separação? Foi muito difícil para mim ordenar os livros, né, por uma espécie de ordem de preferência, né, de 1 a 10. Na verdade, só 3 desses livros, entre os 10 que eu selecionei, eu separaria como assim, os 3 mais incríveis para mim naquele momento que eu li, né? Porque eu acho que para além da obra, para além do que ela tem, né, como obra e do que você pode analisar do livro, que tem muito a ver também com o autor, com o contexto, tem também como aquilo que o livro deixa em você, aquilo que o livro te instiga, o que o livro como que o livro se torna seu, no sentido daquilo que ele te deixa, né, como leitor e te transforma. Então, nesse sentido é que eu fiz uma seleção assim dos livros que eu considerei, né, favoritos aqui do ano, pensando em todas essas coisas. Bom, vamos sim agora então à lista dos livros. Eu vou comentar rapidamente estes livros, falar um pouco, né, do livro, do autor, um pouquinho rápido assim, na verdade, né, do que trata o livro e falar muito mais daquilo que do impacto que teve em mim, do que ficou mais assim, dos elementos mais importantes daquela obra para mim, tá? Hoje eu vou falar de 7 dos 10 livros. Entre esses 7 eu não tenho uma ordem de preferência, eu gosto demais de todos eles. Os que eu tenho uma ordem de preferência são os 3 que eu vou deixar para o próximo vídeo. Esses sim foram as leituras mais significativas do meu ano, mais incríveis, aqueles que eu colocaria realmente no top 3 das leituras do ano. E também no próximo vídeo eu vou fazer uma menção honrosa a algumas obras. Eu já fiz também uma live no Instagram dos livros que mais me surpreenderam. Uma tentativa aí de falar de mais e mais livros, né? Sim, vocês sabem, né? É sempre bom falar das leituras, então eu fiz essa live. Alguns desses livros estão aqui, outros não, tá? Depois é que eu fiz a seleção. Então é isso, vamos lá. Eu vou dividir aqui por
países, tá? Então eu vou começar a falar dos livros de escritoras brasileiras que eu mais gostei, que estão no meu top 10 e que foram leituras assim que me marcaram demais. Uma é de uma autora que eu já conhecia, mas que me deslumbrou completamente, até mais do que outros livros dela que eu tinha como meus preferidos. E o outro é de uma autora que eu não conhecia, que foi uma super descoberta e que é um livro que hoje eu indico para todo mundo, que eu gostei demais. Bom, em primeiro lugar, então, eu vou falar da Lígia Fagundes Telles, com Ciranda de Pedra, esse livro incrível de estreia da Lígia como autora. É um livro que a Lígia publicou em 1954, já virou novela, né, 2 vezes, eu não sabia disso. E é um livro que eu acho, assim, interessante como, assim, quando você lê outros livros da Lígia, você vê um desenvolvimento muito potente, né, da sua escrita, seu estilo narrativo, mas é muito interessante que já tem muita coisa aqui. A gente vê aqui uma escritora que é uma escritora já que tem uma voz única, narrativa, que tem uma série de elementos que você vai ver em vários outros contos, em outros romances também dela. Então eu gostei demais de conhecer essa primeira obra da Lígia Fagundes Telles, nossa querida dama da literatura brasileira, que nos deixou infelizmente no ano passado. Mas que bom que temos muitas obras dela, né, para continuar aí nesse diálogo com a Lígia sobre a vida, sobre o humano, sobre as nossas dores, sobre a nossa sociedade, enfim. Bom, Ciranda de Pedra é a história de Virgínia. A gente pode dizer que é um romance de formação, a gente acompanha Virgínia desde pequena até a sua maturidade, e é um romance muito interessante, ele é dividido em 2 partes. Se eu fosse identificar uma que eu mais gosto, que é assim, tanto difícil, mas eu diria que foi a primeira, porque é muito surpreendente essa primeira parte assim da obra. Nós conhecemos Virgínia pequena, não me lembro aqui agora a idade, mas acho que por volta dos 10 anos. Virgínia mora com a mãe e o essa se separaram e a mãe se casou novamente e a mãe dela está doente. E ela lida com essa separação iminente da mãe, né? Embora ela não consiga entender profundamente o que a mãe tem, a doença da mãe, ela sabe que vai perder a sua mãe. Ela já teve uma perda muito grande, a família, né, se dividiu. As suas irmãs, 2 das suas irmãs moram com o pai, ela quase não vê o pai. O pai mora numa casa mais abastada, né, um burguês de classe mais alta. As suas irmãs quase não perguntam e não veem a sua mãe. Então isso para ela já é em si uma cisão, uma dor que ela não consegue lidar, não consegue nomear. Esse livro, no início, então, ele fala muito sobre essa descoberta do mundo, a partir dessa solidão que Virgínia sente, das dores que ela vai vivenciar aí. Não vou dar spoiler aqui, mas toda essa relação com a sua mãe, com o pai, com as irmãs, essa descoberta do mundo a partir dessas relações primordiais, que são as relações da família, e de perdas muito grandes, né? O que eu gosto bastante desse livro também é a escrita. A Lígia tem uma força aqui em mostrar pra gente, através da sua prosa, o mundo interior de Virgínia, e ela faz, né, essa dança. Uma hora você tá a partir de, por exemplo, uma observação de um animal ou de um objeto, uma hora ela tá refletindo, outra hora você tá entendendo melhor os sentimentos dela, assim, numa prosa muito fluida. É muito bonita a escrita desse livro, realmente me surpreendeu bastante. E além de tudo, é um livro interessantíssimo pra gente falar da vida das mulheres, né? Nesse contexto de tanta coisa, né? Não só das mulheres, enfim, por exemplo, separadas, da questão do casamento, mas assim, das possibilidades também da vida das mulheres a partir aí do desenvolvimento da obra e de várias questões sociais. Então, foi um livro que eu gostei demais de ter lido. Hoje eu tenho dificuldade de escolher meu livro preferido da Lígia Fagundes Telles, mas isso é assunto para um outro vídeo. O segundo livro que eu vou falar é o livro da Ruth Guimarães, essa escritora que deveria ser muito mais lida e muito mais conhecida por todos nós, que infelizmente tem uma obra vasta, mas em poucas edições que circulam entre a gente. O próprio Água Funda, que é o seu primeiro livro também, que foi um livro que teve uma enorme repercussão, 1945, só confirmar aqui o ano de publicação.
Exatamente. Um livro que foi publicado em 1945, que alçou, né, a Ruth como uma das primeiras escritoras negras brasileiras a ter uma grande projeção, aclamado pela crítica, mas que a gente lê muito pouco. Tem um podcast que eu vou indicar, vou colocar ele aqui embaixo, ele se chama Por que Não Li Antes? E específico sobre a Ruth Guimarães e Água Funda, vai ter a presença de duas especialistas na obra dela. Uma delas é Júnia Botelho, que é a filha da Ruth Guimarães e que hoje é diretora, se eu não me engano, enfim, tem um cargo no Instituto Ruth Guimarães. E é muito interessante porque essas especialistas, elas vão discutir por que, né, essas obras não são tão lidas pelo público brasileiro. Todo o podcast é dedicado a apresentar a obra de autoras negras brasileiras. Eu achei um projeto muito legal, é muito bom para divulgar entre os alunos na sala de aula, enfim, vou deixar o link aqui embaixo. Esse livro, ele tem uma coisa muito interessante que é uma construção fictícia, né, vou chamar aqui de um povoado. É uma fazenda no sul de Minas. A Ruth Guimarães, ela nasceu em Cachoeira Paulista, mas ela viveu grande parte da infância, né, numa fazenda no sul de Minas, e ela recria esse ambiente, que é o ambiente do caipira, e ela faz isso de uma forma, assim, muito interessante, com um quê de fantástico, né, de realismo mágico. Aqui, não sei se a gente precisa usar essa alcunha, não precisa, mas assim, ela explora alguns elementos fantásticos e a forma como as crenças, as práticas populares, elas estão relacionadas a uma cosmovisão e a uma forma de lidar com o mundo e com as desigualdades sociais e com a violência e com tudo isso. A gente acompanha esse espaço, né, literário que ela vai criar, que é de uma fazenda Olhos d'Água, do fim do período escravocrata até mais ou menos 1930. Então são vários personagens, a gente acompanha as mudanças históricas e sociais, mas ela imprime, né, uma característica a esses personagens, que alguns vão mudando, né, e outros sobrevivem aí nessas mudanças, que é uma característica muito interessante, que é uma espécie de sina, vamos dizer assim, né, uma espécie de repetição, né, de algumas coisas, de alguns comportamentos, até que a gente acompanha a história de Joca e Curiango. Joca se apaixona por Curiango e a gente vai acompanhar esse amor tão lindo aí dos dois. Eu não quero falar aqui, mas eu fico sorrindo só de lembrar. Ela cria uma história aqui tão bonita. É uma delícia de acompanhar esses personagens, mas mais que tudo é muito interessante toda a criação que ela vai fazer aqui. Ela usa bastante a linguagem oral, né, o caipira. Ela vai dar muita vazão também a estas práticas, superstições, a forma também, né, das festas, de como elas entravam na vida das pessoas, né, a religiosidade, tudo isso. O livro não é grande, mas é muito rico. Nós temos aqui também uma coisa que eu gostei bastante, que é uma poética toda relacionada à água mesmo. Eu lembro que eu guardei uma série de frases, uma que eu nunca me esqueço: o que a água deu, a água leva. Então, gente, eu gostei demais de ler Ruth Guimarães, quero ler outras obras dela. Ela foi também uma professora e grande pesquisadora da literatura oral brasileira. Então, eu acho que é muito importante a gente divulgar e conhecer melhor as nossas escritoras. Então tá aqui, Ruth Guimarães, recomendo demais para todo mundo. Agora eu vou falar dos livros do Chile, de escritores chilenos. No início do ano, eu me propus a fazer um projeto, no início do ano de 2022, perdão, eu me propus a fazer um projeto que eu chamei de Projeto Amo Chile, o Projeto Viva Chile, que era de ler e conhecer mais escritores chilenos, né? Eu gosto bastante de vários escritores chilenos, então esse foi uma tentativa de conhecer mais. E eu li 7 livros de escritores chilenos e hoje eu vou falar aqui de 2 que entraram no meu top 10 livros do ano, que foram leituras assim maravilhosas. A primeira delas, eu fiz até uma sériezinha no Instagram, ainda tá lá se vocês quiserem ver, é Poeta Chileno, do Alejandro Zambra. Esse escritor que eu já tinha lido uma obra, mas que eu não era assim grande fã, e agora eu virei grande fã. Li outros 2 livros dele no ano passado também. Eu li Bonsai e A Vida Privada das Árvores. O livro que eu já tinha lido é Formas de Voltar para Casa.
Eu gostei muito de Forma de Voltar para Casa, mas Poeta Chileno eu gostei bem mais. No meu top de livros hoje está Poeta Chileno, A Vida Privada das Árvores, Formas de Voltar para Casa e Bonsai. Esse livro, ele tem muita coisa. É difícil de falar dele, mas assim, o que mais me chama atenção, e que me chama atenção em outras obras também do Alejandro Zambra, é que o Alejandro Zambra sempre vai estar falando da literatura, da escrita, dessa busca também do próprio romance de abarcar a nossa vida ou de explicar como nós nos relacionamos, como nós amamos, a nossa existência, um caráter meio existencial, né? Então, ele sempre vai ter personagens ou partes do romance que ele vai estar lidando com isso. E aqui ele lida a partir da poesia também chilena. E nessa dimensão, em que medida também a poesia, ela vai estar lidando com esse ser chileno, com essa identidade. O Alejandro Zambra deu uma entrevista que eu gostei bastante acho que é Miguel Castilho, que é o tradutor, vou só confirmar isso mesmo, Miguel del Castilho, que é também escritor, editor e tradutor do Zambra, aqui, né, pela Companhia das Letras. Eu vou deixar aqui embaixo também esse link, que eu gostei bastante dessa entrevista, porque uma das coisas que ele fala é que ele escreveu esse livro estando no México, né? Ele foi pro México, tá morando lá, não sei se ainda tá ou não, enfim. Mas ele escreveu Poeta Chileno no México, e ele escrevia numa espécie de anexo, assim, né, da casa, do apartamento que ele estava morando, num quartinho. A gente tem aqui também, aqui dentro, uma questão de um quarto, né, um quartinho aqui, que é onde estão os livros, e onde ele escreve também o personagem. E uma coisa que eu achei muito interessante é que ele falava assim, ele tem um filho pequeno, né, e o filho dele falava assim, você vai pro Chile? E o Chile era esse quartinho onde ele estava escrevendo sobre o Chile, porque o filho dele entendeu uma certa hora que ele falou que ele estava lá escrevendo sobre o Chile, estava falando sobre ser chileno. Então, essa busca também, quando a gente se afasta da nossa história, do nosso território, né, daquilo que nos dá identidade, é uma busca que muitos escritores perseguem, nós também, né, que também muitas vezes não estamos, que somos migrantes por natureza, né, o ser humano, eu acredito nisso, porque estamos sempre em busca de entender essa nossa relação identitária. E aqui ele vai fazer uma homenagem muito bonita. O livro também traz muitas comidas chilenas, enfim, as ruas né, de Santiago. Então, eu que gosto bastante do Chile, que gosto bastante também, principalmente né, de Santiago, eu me deleitei por essa parte também. Mas, em si, né, o livro é uma delícia, é um romance, principalmente que tem dois personagens principais, mas também muitos outros, que é o Gonzalo, que é escritor e professor, e que ele é poeta ou quer ser poeta, e ele vive uma relação aí familiar diferente. Não quero contar muito, mas enfim, no final das contas ele vai lidar com Vicente, que não é seu filho, e ele vai ter uma relação com Vicente de paternidade, mesmo sem ser exatamente o pai biológico. Então ele vai explorar muito essa questão né, da paternidade, não só aqui nas relações familiares e de amor, mas também na literatura. Ele vai fazer toda uma reflexão sobre os principais poetas chilenos e como eles, alguns, né, para ele, de uma maneira certa, num certo sentido crítico, né, ele vai querer excluir, né, como pais da poesia chilena e outros que ele vai querer incluir, né. Então é toda uma meta-reflexão aí também sobre a própria literatura, que é uma coisa que ele faz muito nos livros dele e eu gosto bastante. É um livro delicioso, é um livro também que vai trazer muita poesia, para quem gosta mais de poesia também vai se deliciar com isso. E com esses personagens, né, que estão sempre em busca de algo. Eu gosto muito dos personagens do Zambra também. Bom, agora eu vou falar da outra chilena, agora que é uma escritora, Maria José Ferrada. Essa escritora eu descobri no ano passado, não conhecia. Esse livro dela foi publicado aqui no Brasil em 2020, mas no Chile em 2017, chama Cramp. É uma delícia esse livro. Eu também considero esse livro aqui um romance de formação. A nossa narradora aqui é a Amy, não tem nome, ou melhor, o nome é só a primeira letra. A Amy, nossa narradora, ela começa aqui a narrativa quando ela tem 7 anos.
É um livro que é muito sobre a relação também de descoberta que ela vai fazer do mundo, a partir da relação com o pai dela, principalmente, que é o D. O pai dela, ele é um vendedor, ele é um caixeiro viajante, ele vende produtos da marca Crump, que são maçanetas, pregos, enfim, essas coisas. E é interessantíssimo porque ela é uma menina de 7 anos, mas a gente vai acompanhar aí como é que ela começa, primeiro porque ela pede, porque ela quer acompanhar o pai nessas viagens, ele vai vendendo, né, por vários povoados, ele é representante da marca, e nesse contexto ela vai conhecer vários outros caixeiros viajantes que vendem coisas diferentes, né, todo um modo de vida aí, diferente, muito instigante, mas mais do que tudo ela vai encontrar ferramentas, principalmente uma forma de linguagem para entender o mundo, que vai estar muito ligada a essa linguagem, né, desse mundo aí de vendas, de produtos necessários ou não tão necessários para a vida. E essa linguagem é que vai permitir ela entender o mundo. Um mundo que para ela também é um mundo de sofrimento, não só por relações aí familiares, que eu não vou falar aqui, mas enfim, pelas relações com os amigos da mesma idade, pelas relações políticas e sociais que o país está passando. Então, eu acho muito bonito porque ela conseguiu colocar aqui, assim, várias questões existenciais, sociais e políticas a partir aí dessa personagem que a gente acompanha desde os seus 7 anos de idade até aí a juventude. Muito, muito, muito bonito esse livro, gostei demais. E agora, 2 livros de 2 escritoras argentinas, um que eu já falei na live no Instagram, As Aventuras de Tina Iron, da Tina Iron. Cara, esse livro, amo esse, toda vez que eu pego esse livro eu já fico emocionada. A Gabriela Cabezón Câmara, que é argentina, que, como eu falei na live, o que mais me chama atenção nessa obra, eu acho que eu vou falar agora aqui 4 coisas que mais me chamam a atenção nessa obra. Primeiro, a ideia é genial. Eu gosto muito de como os escritores, eles têm umas ideias e, assim, nesse caso aqui não só a ideia, mas a execução também é genial. A Gabriela Cabezón Câmara, ela dando aulas nos Estados Unidos, na Califórnia, se não me engano, sobre escrita criativa, ela escolhe falar, né, da poesia, e ela pega o Martín Fierro, que é um dos livros fundantes aí da literatura argentina, no sentido, né, de ser uma representação muito forte dessa identidade, para muitos não necessariamente, mas enfim, existem as críticas aí, né, mas por retratar o gaúcho. E é interessante que o gaúcho, ele vai ser esse herói, mas ao mesmo tempo um herói muito violento, né, então tem essa dualidade aí. E o que ela faz, a ideia que ela tem é dizer assim, sim, então a história é contada a partir do gaúcho, né? Que por um lado tem a opressão e por outro lado também é opressor. E as mulheres? E as tinas, né? Tinas eram as mulheres dos gaúchos, que muitas vezes, enfim, eram tratadas com muita violência, eram abandonadas, e que no poema lá do Hernandes, no início do poema, pelo que eu lembro aqui agora, ela é deixada lá numa fazenda, enfim, num lugar, antes dele se aventurar aí, aventura é a maneira de dizer, né? Antes dele ser obrigado aí também a ir desbravar as terras. Então ela resolve contar a história desta personagem da literatura e ao mesmo tempo, né, vai recontar de alguma maneira a história dos argentinos, das argentinas, né, destas que não tem nome, destas que não tem lugar na literatura, pelo menos um lugar assim de tanta, né, relevância. É muito, muito boa essa ideia. Esse é o primeiro elemento que eu vou falar. O segundo elemento que eu vou falar é a prosa dela, que é uma prosa poética, mas que principalmente tem uma característica de ter uma musicalidade muito bonita. Isso gera um envolvimento do leitor que vai assim, num crescendo, né? Eu amei, amei, amei desde o início. Teve gente que não gostou, porque eu já li esse livro com outras pessoas, né? Que não gostou exatamente disso. Mas aí eu acho que é uma questão de se identificar ou não identificar. Nessa prosa tem uma outra característica, que já vai ser a terceira que eu vou falar,
que é justamente o modo como essa personagem que não tem nome, que tem que se autonomear, que também não conhece o mundo, então que vai descobrir o mundo, ela vai fazer isso através principalmente das relações com a natureza, com o seu cachorrinho, estrela, e com uma mulher, que é uma mulher estrangeira, que vai acolhê-la e levá-la dali de onde ela vai sair para conhecer esse mundo, né? Que é o mundo do Pampa e depois, enfim, outras terras. Mas é muito interessante, então, essa fusão que ela vai fazer da descoberta de sons, de cheiros, de cores da natureza, de sensações, com as descobertas de sentimentos, de racionalização sobre o mundo e tudo mais. Então, assim, isso é um outro elemento que eu acho incrível. E a valorização também da própria natureza, que vai estar ligada a outros elementos aqui da história. E agora eu já não sei se é o terceiro ou quarto, gente, estou perdida. Sim, o terceiro, a intertextualidade que ela vai ter, porque ela coloca aqui não só a China como personagem, mas depois você vai ter o próprio Hernandes como personagem, o Fierro, que vai reaparecer aqui, essa própria estrangeira, que é a Elizabeth, ela também, enfim, tem várias questões aí, alusões aí, referências. Então é um livro muito interessante, muito rico aí por todos esses cruzamentos e essas relações, né, não só com outras obras, mas também com o processo, né, de colonização aqui da América Latina e tudo mais. E ela vai também, por último, agora sim, eu acho que é o quarto item que eu ia falar, ela vai também ter uma profusão de cenas muito chocantes e ao mesmo tempo extremamente bem construídas. Essa principalmente na parte 2, tá? Que esse livro é dividido em 3 partes. Eu achei assim, algumas dessas cenas são assim, você fica... Eu gostei demais de como ela criou, né, esses momentos aqui da narrativa, tá bom? Então é isso, também recomendo pra todo mundo. E uma outra argentina que brilhou no meu ano de 2022, que eu fiquei muito feliz de conhecer finalmente, foi a Silvina Ocampo. A gente não tinha edições aqui recentes, né, dos contos da Silvina Ocampo. A Silvina Ocampo também escreveu poesias. Se eu não me engano, talvez uma ou outra novela, escreveu livros para crianças, né? Mas ela é principalmente uma contista. E essa aqui é uma edição da Companhia das Letras, que junta A Fúria e outros contos. São contos que ela publicou entre 1940 e 1950 e pouco, se eu não me engano, tá? Aqui tem 34 contos e eu acho que foi uma das poucas coletâneas de contos que eu já li na minha vida, que eu gostei, assim, de mais da metade, sabe? Assim, a qualidade de, sei lá, 20 e poucos contos aqui eu marquei como assim, contos muito bons. Esse livro junto com o livro da Mariana Henriques sobre a Silvina, então isso foi mais rico ainda, porque vários cruzamentos e questões interessantes aí na vida, né, da Silvina Ocampo. Ela por si só é uma personagem interessantíssima, né? E uma mulher que também escolhe um pouco viver na obscuridade, né, num certo sentido. Então, ela em si é um mistério. Então, é muito interessante você ler esses contos dela e também ir conhecendo um pouco mais da vida dela. Também vou falar aqui de 3 coisas que me chamaram mais atenção nos contos da Silvina. Bom, em primeiro lugar, os personagens, narradores, todos esses personagens que estão aqui nos contos da Silvina. Gostei demais porque ela explora muito várias ambiguidades. Então, você vai ter muitos narradores aqui, por exemplo, que são crianças, mas que não necessariamente porque são crianças são vulneráveis. Ao contrário, muitas vezes são algozes. Não porque são crianças, são puros, né? Muitas vezes são cruéis, perversos. Então, tem todo um jogo aí, ela te interpela, né, com esses personagens que tem várias ambiguidades, ela te interpela em várias questões. E uma outra coisa que eu gosto bastante, que eu gostei bastante, é como ela tem uma série de elementos góticos e surreais e fantasmagóricos todos misturados. Aqui a gente vai ter várias casas, sei lá, espelhos, retratos, árvores misteriosas. A gente vai ter fotos, já falei retratos, né? Mas tem as fotos também. A gente vai ter vários elementos, assim, esse gótico, fantasmagórico, vamos chamar aqui, surrealista, que vão dar, assim, um clima para esses contos também muito interessante. E, por fim, as experimentações que ela vai fazer, narrativas, estilísticas, o tipo de narrador que ela escolhe. Ela muitas vezes usa o narrador
ele é um narrador autodiegético, então ele te conta a história, mas ele também participa da história. Então você desconfia desse narrador, você não sabe em que momento, e ela coloca isso na escrita, né? Você tem essas mudanças do próprio narrador, do foco. Às vezes ele está contando a história de outro, mas às vezes ele inclui ali uma percepção dele mesmo, subjetiva sobre esse outro. É muito interessante. É uma autora que a cada conto ela vai também se metamorfoseando, vamos dizer assim, porque ela tem uma pluralidade realmente muito grande aqui de contos, de experimentações. Tem um, por exemplo, que é todo de trás para frente, tem um que é todo no telefone, enfim, muito louca, muito maravilhosa, gostei demais. E por fim, hoje eu vou falar de um último livro. Eu falei que ia falar de 7 livros, né? Esse livro de uma escritora que eu já gosto bastante, já venho estudando há algum tempo, e que foi o livro dela que eu li no ano passado, que é a Jhumpa Lahiri. Eu já li Intérprete de Males e no ano passado levei para o meu projeto de pesquisa alguns contos dessa obra. Já li também O Xará. Agora eu tô na dúvida. Sim, não li ainda Aguapés, que também já foi lançado aqui, né? E não tinha lido Terra Descansada. Então, o ano passado, eu comprei esse aqui. Esse aqui é um livro um pouco difícil de achar. Ele foi publicado aqui pela Companhia das Letras. Ela publicou em 2008, mais ou menos então uns 9, né? 8, 9 anos depois do Intérprete de Males, que ganhou o Pulitzer. Esse aqui também é um livro de contos, só que são contos mais densos, maiores. E também é um livro de contos que vai explorar a relação, né, de migrantes indianos, aqui principalmente nos Estados Unidos. Aqui estão todos nos Estados Unidos, diferente de Intérprete de Males, que você vai ter esse jogo de indianos nos 2 países, e também na Inglaterra, se não me engano. Aqui eles estão todos nos Estados Unidos e ela vai lidar principalmente com as relações intrafamiliares entre migrantes de primeira e de segunda geração. O primeiro conto, que é um dos contos que eu mais gostei, que tem o mesmo nome do título aqui, Terra Descansada, ele vai ter como personagens o pai, que é indiano, a mãe morreu, né? Então ele é viúvo, e a filha dele, né? A única filha. E essa única filha nasceu nos Estados Unidos, ia quando pequena, né? Somente, por exemplo, em férias para a Índia. Então ela vai ter uma relação muito diferente do que os pais tinham, né, com a Índia. A relação dela com a Índia, com as suas tradições e cultura, vai ser muito mediada pela mãe, que todo o tempo que ela viveu nos Estados Unidos, ela manteve muito fortemente as suas tradições, o seu modo de vida, seu comportamento, até, né, nas suas vestimentas. E que quando a mãe morre, essa família, eles dois se veem vivendo uma realidade muito diferente. E eles vão ter que reencontrar, vamos dizer assim, né, o seu lugar na vida e principalmente o seu lugar na relação um com o outro, né? Ela com o pai, que ela tinha uma relação mais distante, tinha uma relação muito mais próxima com a mãe, e também o pai com ela. E ela também virou mãe, né, recentemente aqui na história. Ela tem um filho de 2 anos. Então é muito bonito o conto todo, porque ele vai também falar da vivência dela da maternidade, depois da perda da mãe e nesse reencontro com o pai. Todos os contos aqui eles vão explorar muito essas relações, mas vão falar muito também de como encontrar ou se reencontrar nessas relações familiares. Tem muito a ver também com estar ou vivenciar um contexto de estar, de poder florir, de poder florescer, né? A planta só floresce quando a terra está descansada, né? Então, ela faz essa simbologia da terra aqui de várias formas, né? Até mesmo nessa questão de identificação ou não com uma terra, com uma cultura, com uma nação que não é a sua, e quando ela se torna sua ou não, né? Principalmente no caso dos muitos migrantes já nascidos aí em solo norte-americano. Eu gosto demais da forma sensível, sutil
e profunda que a Jhumpa Lahiri trata as questões aí de identidade de migrantes, de vivências, né, de diásporas, a partir das relações familiares e das relações de amor. Eu acho muito rico. E por isso eu gostei demais de ter lido esse livro e ele entrou para os meus favoritos. Esse livro tem uma coisa muito interessante também, que ele tem 3 contos, que é dividido em 2 partes. E a segunda parte são 3 contos que eles são entrelaçados por personagens. Não posso contar porquê, mas é muito genial a ideia também. Eu gostei bastante dessa última parte do livro aqui também. Bom, é isso, gente. Não queria deixar esse vídeo muito grande pra gente poder conversar aí sobre esses livros. Se vocês leram alguns desses livros, se vocês gostam também, se vocês têm livros pra me indicar aqui também com relação a todos esses livros que eu falei. Se vocês quiserem me contar aí os favoritos de vocês, eu vou gostar muito de papear com vocês. Um abraço pra vocês, boas leituras, até o próximo vídeo. O plano agora aqui é publicar os vídeos sempre às quintas e domingos. Quem quiser receber alertas sobre os vídeos publicados e sobre todas as informações também da comunidade, das leituras coletivas, informações de lançamentos de livros latino-americanos, não esquece de se inscrever aqui embaixo no site, não está inscrito só aqui no YouTube, tá? É colocar o seu e-mail para receber as informações direto da comunidade 100 anos de literatura. Hasta la vista e buenas lecturas!